Trazer algumas questões, depois o Robson. Deixa eu dar o ok aqui. Vou trazer algumas questões, o Robson depois, o Enéas, e sempre aberto para qualquer momento vocês poderem entrar. Como é que o Agamben vai posicionar essa expressão? Ele vai se colocar a questão de como abordar esse a casa queima, ele se coloca a questão de que casa está queimando, e também desde quando a casa queima. Então, essas são perguntas norteadoras do livro. Eu vou transitar com vocês no primeiro parágrafo dessa abertura, porque eu acho que aqui tem uma leitura também que já tem uma certa flutuação, e depois eu vou avançar para o ponto que eu gostaria de abrir hoje com vocês. Primeiro trecho da Casa Queima. Tudo que faço não tem sentido se a casa queima. E mesmo assim, justamente enquanto a casa queima, é preciso continuar, como sempre, fazer tudo com cuidado e precisão, talvez com ainda mais zelo, mesmo que ninguém perceba. Pode ser que a vida desapareça da face da terra, que nenhuma memória do que foi permaneça, para o bem e para o mal. Mas você continua como antes, é tarde para mudar, não há tempo. Essa entrada do texto do Agamben já, né, por si, né, abre, mas ela também é muito enigmática, né? Ele vai seguir dizendo: o que acontece à sua volta não é mais da sua conta. Como a geografia de um país que você deixa para sempre. Mesmo assim, de que maneira isso ainda lhe diz respeito? Eu achei muito forte esse início, e para mim, já de saída, ficaram duas leituras que mais ou menos se sobrepõem e flutuam. De um lado, a gente pode escutar isso, né? Não tem mais sentido, a casa queima, mas nós precisamos continuar. E mais, fortalecer nosso fazer, mesmo que ninguém perceba. Porque isso ainda nos diz respeito, e a gente precisa estar aí tocados. Ele vai falar nisso depois. Então, nessa tomada, precisamos continuar, mesmo que ninguém perceba. É um movimento, vamos dizer, de seguir, né? De sustentar o fazer. Ao mesmo tempo, do lado, a gente também lê: não tem mais sentido, a casa queima, é preciso continuar como sempre, você continua como antes, é tarde para mudar, não há tempo. Né? É como se a gente tivesse, de um lado, a marcação de uma repetição, não tem mais tempo. A gente precisa continuar, mas já numa relação com uma perda com a qual temos que lidar. Então, são duas vias, mesmo que ninguém perceba, de continuarmos, ou já não dá mais tempo. Coexistem as duas possibilidades, ou mesmo se imbricam. Eu acho que isso vai dar o tom do livro. Quando ele vai se colocar essa questão, por onde, qual é a casa que está queimando? E ele vai colocar a questão de que essa casa que está queimando pode ser a Europa, o mundo inteiro, o seu país. Então, ele vai abrir e expandir esse desenvolvimento, o capítulo vai trabalhar isso. E, ao mesmo tempo, a noção de ruínas, de como atravessamos em meio às ruínas. Vai colocar a questão de desde quando a casa queima. E aqui a gente tem uma observação, ele vai dizer, certamente há um século, entre 1914 e 1918, algo aconteceu na Europa que lançou nas chamas e na loucura tudo que parecia restar de íntegro e vivo. Depois, 30 anos depois, a fogueira se reacendeu violentamente por toda parte. Então, ele está abordando diretamente a questão das guerras. Né? O incêndio começou há muito, desde que o impulso da humanidade vai em direção à salvação e ao progresso, se unindo à potência do fogo e das máquinas. Então, né, ele está situando também quais as chamas que vão se estabelecendo. E ele coloca uma pergunta:
como podíamos continuar a viver e pensar enquanto tudo queimava? Quer dizer, como é que se conseguia, mesmo assim, sustentar a vida e o desejo? Como conseguimos respirar entre as chamas? Eu vou tomar essa ligação do como conseguimos respirar entre as chamas para avançar em algo que o Agamben vai trabalhar no segundo capítulo, que se chama Porta e Limiar. Então, esse como conseguimos respirar, introduzindo a questão da porta e do limiar, que é algo que eu tenho vontade de poder abordar ao longo do ano, poder trabalhar mais essa dimensão da questão dos limiares. Então, eu deixo aqui outras vertentes que o Agamben vai abrir, e que a gente vai poder voltar, e que Robson e Enéas também vão tocar, para me dirigir mais diretamente a essa porta limiar, que quando ele se coloca, como é que a gente respira, vai chamar esse movimento na sequência. O Agamben começa trazendo a obra de um artista nesse momento, que é o Carlos Scarpa. Foi um veneziano, um arquiteto, que trabalhou muito, tem muitas obras dele na relação com o Japão e a Itália. E ele foi convidado para realizar o projeto para a entrada da Universidade de Arquitetura de Veneza, isso na década de 70. Essa universidade foi uma das primeiras universidades da Itália e uma referência mundial em arte e design, hoje, no mundo. E ele recebe o pedido de que se utilizasse nessa entrada uma porta, mas não era uma porta qualquer, era uma porta de pedra de Istria, o Agamben diz, que eu fui buscar, é na Croácia. Né? E essa porta foi encontrada durante a restauração do convento, que nesse momento se tornava a sede da Universidade de Arquitetura. Então, primeiro, se queria que esse portal de mármore fosse colocado como a entrada da faculdade. E o Scarpa escolheu, então, no seu trabalho, não fazer o uso normal de uma porta, e sim deitar essa porta no chão e deixá-la coberta com água. Olhem, né, a solução que ele vai propor, vamos dizer, a invenção que ele vai propor. Não como uma entrada natural, mas como uma peça, reverberando essa função subvertida. Vou pedir para o Robson colocar a imagem, porque essa imagem é a imagem da capa do livro. Está aí. Aí a entrada da porta, então, no Instituto de Arquitetura de Veneza, ali submersa essa porta, esse portal, né, horizontalizado, fica submersa, se cria uma paisagem por debaixo da água. É linda essa obra, vale a pena a gente visitar o site, enfim, que tem outros ângulos, e a gente pode acompanhar esse trabalho excepcional do Scarpa. Ele morre antes de poder realizar o projeto. Quem vai realizar o projeto, então, da entrada, vai ser o Sérgio Loss, então, alguns anos depois, na Universidade da Arquitetura. Colocar na horizontal uma estrutura que tem seu uso mais forte na verticalidade deve ter sido pensado com cuidado, nos diz o Agamben. E aí, então, ele vai desdobrar o seu voo, né? Ele vai trabalhar a partir da questão das portas, abrindo isso para que se possa tomar esses elementos para pensar questões do contemporâneo. Robson, acho que dá para agora poder retirar a imagem. Então, o Agamben vai tomar, na relação com a questão das portas, dois significados diferentes que o uso corrente mistura, ele diz. Um deles, porta como abertura, passagem, acesso. O outro, porta como uma estrutura que pode fechar ou abrir. Diferenças que, em geral, nem nos ocorrem, mas que ele arma, vamos dizer, essa equação para poder, dali, produzir uma lógica, né, no seu pensar.
Então, uma é uma passagem como algo que se cruza, que se adentra ou se sai, essa da primeira vertente, e ele vai chamar isso de porta limiar. A porta a qual se cruza como passagem. E a outra como estrutura, a porta que serve para separar, que permite ou não a passagem. E ele vai chamar isso porta-estrutura. E que se combinam, se superpõem, vêm juntas. Acesso e abertura, por exemplo. Acesso e abertura. Tramando, né, essas diferenças que ele colocou. É diferente do muro, a porta pode até estar fechada, mas ela tem a possibilidade de abrir. Então, é diferente, vamos dizer, de uma estrutura fechada. E ele vai buscar referências também onde ancorar essa posição com relação à questão da porta, buscando em diferentes lugares. Primeiro vem a referência ao mundo clássico, onde a porta poderia ser horizontal, como ela ficou ali na construção do Carlos Scarpa, onde a porta poderia ser horizontal, separando o mundo dos vivos ou o Hades, o mundo dos mortos, por baixo. Então, a porta, né, nessa abertura horizontalizada. Passagens arriscadas, diz Agamben. Arriscadas como algumas portas literárias, ele também vai trazer. E traz o conto, né, da jovem mulher do Barba Azul. Vocês lembram desse conto, né? O Barba Azul vai viajar e ele dá a chave para a jovem mulher, que já era a sétima mulher, e diz: tu tem acesso a todas as portas menos uma. E ela fica com essa chave. Não deve abrir essa porta, a qual, claro, ela não resiste e abre a porta e ali estão o cadáver das 6 mulheres anteriores. Esta sétima mulher vai conseguir se salvar, mas, enfim, o que a gente está... o que ele chama atenção aqui é para esse lugar da porta também na ficção, também na mitologia. E aí vem, então, um dos núcleos do texto, com a leitura perto do Walter Benjamin. Aonde que o Agamben vai nos levar? A colocação do Benjamin, quando ele diz: estamos nos tornando muito pobres em experiência de limiares. Como ler essa frase hoje? Essa frase benjaminiana: estamos nos tornando muito pobres em experiências de limiares. O que ela pode nos ajudar a pensar? Talvez não tanto na direção do declínio, mas no que constitui a importância do olhar sobre isso, para que a gente possa transportar, carregar junto, para que valha no trabalho de achar, de escolher ferramentas simbólicas que nos auxiliem nesse nosso momento. Me chamou muita atenção, porque eu acho que cruza com as coisas também desse tempo de passagem, com esse tempo pandêmico, pós-pandêmico. Nas conversas informais, na clínica, no cotidiano da nossa experiência, tem retornado constantemente o tema do espaço-tempo. Como isso se desorientou de alguma maneira, como se dispersou, no vai e vem do remoto presencial que a gente ainda está lidando, né? Coisas que vão vir para ficar, outras que vão precisar encontrar sua passagem. Presencial, casa ou rua, seus efeitos, a observação de traços mínimos, né? Até nas sessões, a gente se encontra hoje que se é um dia de chuva muito forte, não raro vem a pergunta, né? Hoje pode ser online ou é para ser presencial? Sabe? É uma coisa sutil, né? Que também pode dizer, bom, mas é uma resistência, enfim, né? Eu não vejo como algo resistencial, eu vejo como o fato de a gente estar transicionando. Então, essa pergunta pode ser online ou pode ser presencial, ela está no jogo das nossas passagens, a gente está lidando com uma zona de passagem. Nós mesmos aqui no seminário estamos nos perguntando quando é que a gente vai fazer presencial? Quem sabe no próximo encontro, quem sabe no outro, como é que a gente vai manter o online para poder seguir o laço, né, que se anima no seminário. Então, essa questão das passagens, ela nos diz respeito. Tem também o enigma do tempo, naquilo que foi se embaralhando nas continuidades, né? Quando foi mesmo?
Foi nesse ano que passou ou no primeiro ano da pandemia? A gente se falou alguns meses ou foi no início do ano passado? Primeiro encontro depois de 2 anos? Primeiro encontro depois de 3 anos? Bah, nós já estamos no mês 5. Como é que chegamos aí? Então, tem toda essa trama que nos interroga. Não que isso não tivesse em jogo antes, né? Mas pode ser interessante nós vermos também a relação dos limiares sob efeito desses últimos recentes anos pandêmicos. Retomando a frase, estamos nos tornando pobres em experiências de limiares, o Benjamin faz essa afirmativa que veio como uma forte reflexão sobre a modernidade, sobre os ritos de passagem que ele observava, já totalmente diferentes no seu contexto, na comparação com as sociedades tradicionais. Quer dizer, ele já marcava a questão da função do coletivo que passa a ceder lugar ao individualismo, e por aí todo um desdobramento. Mas o Agamben também alerta que não é tão simples a proposição benjaminiana, que é preciso a gente avançar com as nuances, e abrindo a complexidade, e trabalhando ali com calma. Ele ressalta também a experiência dos limiares que podem ficar, por exemplo, muito extensos, como se fala das adolescências, né? Adolescência como uma zona de passagem que pode, enfim, se estender aí para diante. O que me parece valioso em portas e limiares é que isso pode compor uma zona. Isso me chamou muita atenção. Porta e limiar como uma zona, como se a gente pudesse se aproximar de uma área, de uma região, não só como um cruzamento pontual, mas essa zona de passagem. O Agamben vai trazer isso em certa referência, quando ele trabalha também a origem latina do termo porta. Ele diz que tem alguns termos para porta no latim, fores ou foras. A porta não tanto material, mas que é alusiva ao ingresso ou à saída na domus romana, na casa. Então, o advérbio fores, que seria o fora, se opondo ao dome, que é o da casa. Porta enquanto experiência de abrir uma zona de fora, de abrir uma zona de vazio que ajuda a fazer diferença. Então, aqui, já adiantando, nós vamos também estar numa certa relação com abrir o contraste, com um intervalo, com o desejo, com aquilo que pode abrir espaço para que não se fique tomado nos circuitos de continuidade, que podem automatizar. As zonas de limiares em Benjamin, lembremos, são lugares privilegiados de constituição de experiência. Sempre numa zona de limiar que algo da experiência se enriquece ou se produz. Eu lembro aqui a leitura de Infância em Berlim, do Benjamin, né? Com cada recanto obscuro e prazeroso, com o não saber, com a curiosidade e o assombro nas frestas da infância. Com a leitura do Em Busca do Tempo Perdido, que esse ano aniversaria e que também compõe limiares surpreendentes nas reviravoltas das irrupções da memória involuntária, não é? Do pequeno Marcel. E eu queria pedir para o Robson colocar aquela imagem das portas, dos portais, que são alusivos ao Mozin Hamid. Eu vou deixar aqui entre nós essa referência, porque é uma referência que eu quero voltar a trabalhar aqui no nosso seminário, e que tem a ver com esse livro do Mozin Hamid, Passagem para o Ocidente. Esse é um livro muito impressionante, é um livro que nos toca muito de perto. Mozin Hamid escreveu esse romance, onde tem a ver com o atravessamento de um amor, mas que está tocado pela questão dos conflitos do nosso tempo.
São dois jovens que saem de uma zona de fundamentalismo árabe e eles encontram um portal, eles encontram portais no mundo. Então, o mundo está em migração. Ele tem a ver com algo das passagens. O Mohsin Hamid vai dizer: somos todos migrantes através do tempo. Então, nesse texto do Passagem para o Ocidente, ele vai tratar da passagem desses jovens, mas em circunstâncias muito especiais, e tem alguns portais mágicos. Por exemplo, eles vão sair de uma zona que parece, pode ser o Paquistão, pode ser ilha paquistanês sob dominação, e eles entram num consultório de dentista velho, num prédio abandonado, eles passam por um túnel, e quando eles saem, eles estão num clube de praia na ilha de Mykonos. Então, os portais mágicos, mas que vão fazer, vão tratar ou lidar com toda a circunstância da migração, dos refugiados, do controle das portas, do que é estar nessas zonas, buscando um mundo melhor e, ao mesmo tempo encontrando a dificuldade dessas passagens. Então, pode voltar, Robson, aqui, né, tem essa imagem que mostra um pouco desses portais mágicos do texto do Hamid. Eu indico para vocês a leitura, vai ser legal se a gente puder trabalhar a partir desse texto. E ele foi considerado um dos livros mais importantes no tempo da sua produção, foi 2017. Mas, enfim, uma ficção que também permite a gente poder adentrar nesse trabalho portais, limiares, que nos ajudam no difícil trabalho de encontrar as fendas nos excessos de continuidade, e que contribui, então, né, pensar nas portas limiares, a que a gente possa reorientar nossos mapas, levando em conta esses contornos, levando em conta, dando atenção para essas zonas de passagem e de descontinuidade que podem nos ajudar na sequência. Então, essa porta deitada na água, que está ali no início da Casa Queima, dando lugar a uma abertura, o Agamben vai dizendo: abertura que não leva a nenhum lugar que possa ser determinado, mas se dirige ao céu, a um puro ter lugar, que acontece em intimidade com uma zona de fora, de alteridade. Quando podemos dar tempo e espaço para que a zona dos limiares se desdobre e faça a sua função. Não como uma nostalgia de outro tempo, né? Mas poder sublinhar o que nos permite e constitui o valioso, né, da constituição da experiência. Então, eu deixo aqui essa primeira observação, né, trazendo um pouco uma das vias do texto, passo para o Robson fazer a sequência e vamos conversando. Obrigado, Lúcia. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia a todos, que bom vê-los, revê-los na tela, que nós possamos compartilhar mais uma vez essa nossa conversa e uma forma de elaborar esse momento que nós vivemos e os outros momentos. E obrigado, Lúcia, a Lúcia fez essa abertura com essa generosidade toda, porque nos permite, então, pelo menos agora, já que, como nós falamos no início, se trata de começar a abordar, né, o tema, né, a partir de um texto base, mas não exatamente fazer exegese dele, então poder desdobrar alguns detalhes, algumas coisas, né? E eu creio que uma das perguntas, né, que o Jorge Agamben, né, abre no texto, e que nós poderíamos dizer desse modo, né? Quando a casa queima, como enfrentar o incêndio, né? Quando a casa queima, né, e a Lúcia, né, colocou isso nessa forma, né, de poder abrir as metáforas a respeito da casa, né? Como reconhecer, né, o que está queimando, o que é a queimadura, talvez seja um dos momentos, né, possíveis de enfrentar, né, o incêndio
de enfrentar, né, os escombros, né? E lembrando um pouco, né, do que nós, né, trabalhamos, né, no ano passado, né, quais são as armas que nós temos para enfrentar o incêndio, para enfrentar, né, o incêndio da casa, quando a casa está queimando, o reconhecimento dessas zonas, desses campos de incêndio, quais são as armas, né? Se vocês estão lembrados, no ano passado eu trazia aqui, né, duas citações do Tiago de Mello bem conhecidas, né? Uma delas era de Amor Armado, a outra, né, Faz Escuro, Mas Eu Canto, que foi até tema e título da Bienal do ano passado, né? Porque era uma das respostas que ele nos dava, né? Nos recomendava andar armados, mas atenção, né? Com que tipo de armas, né? Não aquelas que podem estar sendo propostas pela barbárie. E lembrando que o Freud, que fez aniversário ontem, né, 6 de maio de 1856, né, fazendo 166 anos, né, 66 para quem nasceu em 56, né, lembrando da música Get Your Kicks on the Road 66, ele tem 166, né, também, né, nos ensinou várias coisas, né, a Lúcia citou, mas que eu acho que vale a pena, né, que é possível encontrar um outro sentido para as ruínas também, de escavar as ruínas e encontrar, né, outras significações, indícios daquilo que pode nos apontar alguma coisa, tanto para o presente como para o futuro, né? E dá esse outro sentido para as ruínas, né? E eu creio que é algo, né, importante na nossa atualidade mesmo. Uma das associações, para mim, né, elas vêm, né, musicalmente muito, né, direto, né? Se vocês estão lembrados, em 91, Caetano Veloso cantava no Circulador, né? Os primeiros versos diretamente era dizendo: vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado nas ruínas de uma escola em construção. Aqui, tudo parece em construção e já é ruína. Ou seja, é possível, então, né, começar a trabalhar, né, o reconhecimento dessa contradição, dessa situação paradoxal, onde as ruínas, né, podem adquirir um outro significado, desde que a gente reconheça, né, uma forma de fazer a pergunta: com que língua nós falamos quando a casa queima? E aí, né, já estou, né, dizendo diretamente que nós, né, nos armamos, né, com as nossas armas da linguagem, né, com aquelas, né, que nós temos para poder fazer frente a essa situação. E, bom, o Giorgio Agamben, nós vamos voltar a isso, né, tem esse percorrido, né, ao nos apontar, né, essa possibilidade do tratamento. Se vocês estão lembrados, aqueles que tiveram a oportunidade de chegar no livro, né, ele tem um subtítulo, né, que se chama Sobre o Dialeto do Pensamento. Porque é isso, né? Para o Agamben, de certa maneira, com que língua nós falamos, né, com as línguas da poesia e da filosofia. Eu vou, né, me endereçar mais por esse primeiro ponto, né, da poética, embora as duas estejam articuladas, né, e o Agamben chame isso de dialetos. Dialetos da linguagem, formas de lidar com a potencialidade e com os limites da linguagem. E claro que aí, né, nessa poética, inclui, né, a literatura e a arte, né, a narrativa, né, as imagens, né? E as imagens também que se constroem a partir das nossas escritas, né? E, bom, nessa poética, a Lúcia lembrou Em Busca do Tempo Perdido, esse ano também, do Wasteland, a Terra Devastada, está completando 100 anos, né? Depois, talvez, a gente possa entrar nisso. Então, o que eu estou tentando situar minimamente, né, é retomar essa ideia de que nós lidamos com esses paradoxos, com essas coisas, né, aparentemente contraditórias, que são, né, a casa em ruínas e aquilo que a gente pode fazer com os espaços, né, que se encontra para poder, né, fazer a vida persistir, fazer o impulso vital persistir, né? Mesmo que em alguns momentos seja, né, algo, né,
né, angustiante, doloroso no corpo, né, na relação com os outros. Hoje está completando 1 ano da chacina do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. 28 pessoas mortas, tá? Ninguém indiciado até hoje. 13 processos abertos, 11 já, né, fechados pelo Ministério Público, 2 ainda em andamento. Né? Também, ao mesmo tempo, né, pouco antes de nós começarmos a falar aqui, eu comentava com algumas pessoas, né, na nossa playlist, né, que Sobrevivendo no Inferno dos Racionais está completando 25 anos. Completou o ano passado, né? Mas, de qualquer maneira, é a forma que eles respondem a esses espaços que se encontra para dar voz, né, a isso que encontra força e esse impulso, né, de recortar um lugar. No texto, né, do Agamben, ele vai falar, né, nesses dialetos poéticos e filosóficos. Lembrando que, alguns anos antes, né, o Roland Barthes, né, na década de 70, quando fazia, né, o seu seminário, né, Como Conviver, Como Viver em Comunidades, também falava nisso. Que certas comunidades têm que criar um certo dialeto, que ele chamava de um idioleto, né? Mais uma vez, deslizando com o senso comum, né? Falando, né, no idioleto como aquela língua específica de certas comunidades, para poder organizar a sua vida. Então, nessa função poética, eu gostaria de compartilhar com vocês, do texto mesmo, 2 citações, para desdobrar depois e fazer um pequeno comentário. A primeira está na página 16 e fala, né, sobre a casa ideal. Eu compartilhei com alguns amigos, logo na primeira leitura que eu fiz do livro, né, porque era essa que falava, né, de efetivamente explorar, né, levar aos limites as possibilidades, né? E dizendo assim, né? Primeiro, na página 16, no final do primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: humanos reduzidos à sua pura existência biológica não são mais humanos. O governo dos homens e o governo das coisas coincidem. Daí a importância para nós da palavra. E aqui vem, né, o parágrafo que eu gostaria de deixar remarcado. A outra casa, aquela que jamais poderei habitar, mas que é a minha verdadeira casa, a outra vida, que nunca vivi enquanto acreditava vivê-la. A outra língua, que soletra sílaba por sílaba, sem jamais conseguir falá-la. Tão minhas que jamais poderei tê-las. Ou seja, joga com o impossível, como abrindo um limiar e, ao mesmo tempo, abrindo essa função de portas para que nós possamos enfrentar uma realidade que muitas vezes se parece efetivamente totalizante e angustiante. Essa casa, eu sei que jamais poderei habitá-la, mas é a casa que eu desejo. É a casa que vai possibilitar que eu use os recursos que tenho à minha disposição para poder reconstruir, ajeitar, encontrar um portal, como a Lúcia lembrava, né, no êxito do oeste do Mohsin Hamid. E para nós que trabalhamos com a clínica, com os psicanalistas, também apontando essa ideia, né, do desejo, né, do desejo indestrutível, que o Freud fala no finalzinho da interpretação dos sonhos, né, ou mesmo, não vou desenvolver isso agora, eu espero que no próximo eu possa, né, trazer um pouco mais para vocês, disso que ele chama de, né, do desejo, do impulso, né, à sublevação, né, como dizia o Jorge de Dilberman. Né. Esse Freiheitsdrang, de poder abrir um espaço para isso. E, parafraseando, né, o Kant, né, quando falava, né, sobre o belo, né, aquelas 2 condições, né, finalidade sem fim e legalidade sem lei. Ou seja, a casa impossível aponta para isso, para uma finalidade que não tem sentido e para uma legalidade que rompe, né,
com a lei. Porque a lei do desejo é isso, é nos confrontarmos, é nos responsabilizarmos eticamente sobre a qual lei nós estamos submetidos. Então, me parece bem interessante esse parágrafo. A segunda observação, tá, é o que está na página 30. Sobre a nossa capacidade já nas portas e limiares, né? Deixa eu só dizer aqui. Só um pouquinho para achar aqui. Ah, tá. Não é na página 30, página 20, desculpem. Sobre escutar sem julgar. Porque quando a gente lida com essa ideia da casa que eu nunca habitarei, com a ideia do impossível, não tem a ver com nos paralisar, mas, ao contrário, possibilitar o movimento. E aí, na página 20, o último parágrafo, eu vou pedir licença e reler para vocês. Temos de aprender desde o início a julgar, mas com um juízo que não pune nem premia, não absolve nem condena. Um ato sem objetivo, que subtrai a experiência de toda finalidade necessariamente injusta e falsa. Apenas uma interrupção, um instante situado entre o tempo e o eterno, no qual lampeja a imagem de uma vida sem fim nem projetos, sem nome nem memória, e por isso salva. Não na eternidade, mas numa espécie de eternidade. Um juízo sem critérios pré-estabelecidos e, todavia, por isso, justamente político, porque restitui à vida a sua natureza. E, bem entendido, para quem diz que reduzir a nossa experiência à pura vida biológica é um empobrecimento. Então, aqui nós estamos falando de uma natureza que nos restitui a possibilidade de desejar e que, obviamente, nos coloca como assujeitados pela linguagem, por essa forma de convivência e de respeito a uma certa ética que lembra que nós temos que reconhecer as contradições, as contraditoriedades. Para nós, psicanalistas, o inconsciente é esse lugar e esse campo das ordens contraditórias, para poder pensarmos numa dimensão política que nos recoloque essa possibilidade de podermos falar uma outra língua quando a casa queima, de poder reconhecer um espaço de invenção, de inventividade quando a casa queima, de encontrar essa abertura quando a casa queima. Porque aí a poesia queima, a imagem queima, pode ser queimada, pode ser desaparecido, mas mesmo assim nós insistimos, nós persistimos. Por hoje era isso. Eu passo a palavra para o Enéas e depois a gente retoma a conversa. Enéas, abre o microfone. Bom dia a todos e todas. Após essa pausa humorística, nós vamos entrar para falar alguma coisa sobre o Agamben, né? Muito obrigado à Lúcia e ao Robson pelas apresentações. Eu queria colocar, em primeiro lugar, a própria atitude do Agamben em face dessa realidade. Quer dizer, quando ele trabalha e dá um nome, quando a casa queima, né? Nós estamos vendo que tanto a poesia quanto a filosofia estão intervindo nessa situação. Quer dizer, o Agamben é um filósofo que trabalha nessa
nesse pós-heideggerianismo, né, através da ideia de poema e através da ideia de filosofia de logos, no sentido de lógica também. Mas ele busca mostrar que tanto a filosofia quanto a poesia são duas tensões no campo da língua, né, e que se cruzam num ponto determinado e depois se separam. Esse ponto determinado é uma coisa importante nesse texto de Quando a Casa Queima. E por isso que ele mesmo diz, e quem diz uma palavra justa, uma palavra simples e nascente, habita essa atenção. Qual é a atenção? A atenção da poesia e da filosofia num ponto determinado. Eu acho que o Agami habita essa atenção. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Depois ele diz uma frase que, a meu ver, é extremamente contundente. Ele diz o seguinte: pode dizer a verdade quem apenas não tem nenhuma possibilidade de ser escutado. Só quem fala, rodeado pelas chamas, desde uma casa que se consume implacavelmente. Ou seja, o que ele está colocando aí é a ideia que ele está dentro dessa casa que queima, dessa casa que está em chamas, e que, ao mesmo tempo, está tentando dizer alguma palavra, e essa palavra ela pode ter o tom de verdade. Então, esse é um ponto também que eu queria salientar. E uma coisa que o Robson já colocou, né? A poesia e a filosofia, na verdade, são dialetos, né? E aí é que vem uma questão importante, né? Que é essa ideia de que o dialeto, que seria uma coisa menor em relação à língua, na verdade, é uma coisa que traz a vitalidade dessas duas tensões, dessas duas maneiras de penetrar na língua, que é a poesia e a filosofia. E daí eu vou trazer um poeta brasileiro para colocar essa questão da forma brasileira, vamos dizer, da forma peculiar do Carlos Drummond de Andrade. O Drummond diz o seguinte: chega mais perto e contempla as palavras. Quero dizer o seguinte, ele está falando num poema que chama-se Procura da Poesia. Procura de Poesia. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então, essa é a ideia que eu acho que é importante aqui, é que o Agamben tenta trazer a chave, não só para ele, como para nós também. Então, é exatamente nesse habitar as palavras, nesse habitar os poemas, habitar os textos filosóficos, habitar as literaturas as mais diversas e encontrar, portanto, a palavra justa. Bom, e um outro ponto que é também importante, a partir disso que eu estou dizendo, o poema e a linguagem, quando se dizem algo, não esquece que estão dizendo, lembram-se da linguagem. Ou seja, está sempre em jogo essa questão da linguagem. Então, quando se diz, e aí que vem uma coisa que também o Robson colocou, né, e que é importante, né, é a questão da casa está queimando. Né? Onde é que está queimando, quem é que está queimando, etc. Então, ele trabalha uma ideia também poética, né, da questão que é o país, é a Europa, é o mundo inteiro. Ou seja, numa única e imensa fogueira que fingimos não ver. Então, essa ideia é importante entre aquilo que existe, aquilo que está queimando, aquilo que está incendiando, aquilo que são labaredas, é aquilo que também eu posso não ver. Ou seja, nós não estamos vendo o que está acontecendo. Esse texto foi escrito antes da guerra na Ucrânia. Eu acho que a guerra na Ucrânia mostra perfeitamente, via as imagens que nós vimos e vemos na televisão, né, que a casa está queimando. Bom, então ele diz mais uma vez o seguinte: vivemos em casas, cidades queimadas de cima a baixo, como se ainda estivessem em pé. As pessoas fingem viver aí e saem pelas ruas mascaradas entre ruínas, como se ainda fossem bairros familiares de outrora. Aí eu queria colocar a introdução de uma pergunta de uma amiga. Você tem algum otimismo para me emprestar?
Quer dizer, ou seja, essa questão da casa que está queimando, ela atinge fortemente, diferentemente a várias pessoas, e ela é exatamente alguma coisa que eu não sei, que eu tenho dificuldade de saber, e fico exatamente me afastando, mas, ao mesmo tempo, há essa coisa sombria. Bom, e o Agamben diz uma coisa bastante terrível, que é o seguinte: e agora a chama mudou de forma e natureza, fez-se digital, invisível e fria. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma frase que parece uma contradição, que ele diz o seguinte: não há mais chamas, mas apenas números, cifras e mentiras. E aqui, então, a gente pode ver como a questão da palavra é importante, porque a palavra oscila em diversos níveis de significação ou de pretensa significação. E aqui nós temos a ideia de que, de fato, a sociedade está em chamas e, ao mesmo tempo, parece que nada está em chamas, né? Apenas, se a gente vê, é interessante a gente ver os noticiários de televisão, que é aquela numeralhada infernal, né? Aquela quantidade de cifras importantes e muitas mentiras, né? Aliás, uma das mentiras interessantes foi o seguinte: um dos lados da guerra da Ucrânia disse o seguinte: isso aqui, a primeira coisa que numa guerra desaparece é a verdade. Aliás, eles estão mentindo, não sei o que mais, etc. É muito engraçado isso, né? Porque a mentira é apenas do outro lado. Bom, partiria para uma outra questão importante que o Agamben trabalha, que é o seguinte: que toda essa questão da casa queima, ele traz um problema importante, que é um problema arquitetônico fundamental. Essa é a expressão que ele usa. Há um problema arquitetônico fundamental. Então, nós temos, de um lado, a irreversibilidade da situação, ou seja, a casa continua queimando, a casa mostra ruínas, mostra escombros, e, ao mesmo tempo, nós temos que compreender o que isso está acontecendo. E, ao mesmo tempo, ele diz: não há mais chamas, mas apenas números, cifras e mentiras. O que está nessa tensão dessa linguagem nesse momento? E aí me parece o seguinte, aí a Lúcia lembrou isso, né? Há um século, a casa começou a queimar. Ora, na verdade, talvez seja até antes, né? E aí aparecem vários aspectos que eu queria introduzir fora do texto do Agamben, que são aspectos contemporâneos. Por exemplo, o primeiro aspecto seria a economia. O que a economia traz para mostrar que essa casa está queimando? De um lado, a vitória do capital sobre o trabalho. A tecnologia proporciona o triunfo do capital, sobretudo quando as máquinas produzem máquinas. Ou seja, o trabalhador, ou o trabalho, é dispensado. Então, esse é um primeiro ponto da economia. De outro ponto da economia, que, portanto, as chamas vão avançando. Esse é o primeiro avanço dessas chamas. O segundo avanço das chamas é quando há a passagem do capital industrial ao financeiro. Agora só existem cifras, né? E essa passagem do financeiro significa o seguinte: o capital está fora da materialidade. Embora ele passe por ali, na verdade, o capital não precisa mais do capital industrial. Ele é um capital financeiro, quer dizer, dinheiro dá mais dinheiro. E é só o que se ouve na televisão, né? Raramente se fala da questão industrial, por exemplo, né? Mas o que se fala mais importante é o que o mercado pensa, o que o mercado não sei o que mais, o que aumentou o dólar, não sei o que mais, etc. Né? Então, essa passagem, ela mostra exatamente isso, ou seja, uma distância vamos dizer assim, da casa de fato, e, ao mesmo tempo, a casa está queimando por aí, né? E, finalmente, nós temos uma coisa extremamente importante, que é quando o Agamben diz que a chama agora é digital. Porque nós temos uma revolução digital no mundo, e essa revolução digital do mundo, ela traz a vitória definitiva do capital sobre o trabalho. O trabalho agora é totalmente dispensável, muito pouco, né? Quer dizer, ou seja, as plantas são automatizadas. Se você entrar em alguma fábrica automatizada,
É uma coisa absolutamente incrível, é um absurdo completo do ponto de vista de presença humana. E, de outro lado, também as empresas têm o controle digital. Então, essa realidade digital, ela mostra exatamente tudo isso que eu coloquei, essa questão da economia, desde o ponto de vista da industrialização até a questão financeira e até a questão digital, nós estamos passando, por quê? Por uma casa que está queimando progressivamente. Bom, segundo ponto, dentro dessa questão da arquitetura, que é a arquitetura fundamental, ou a arquitetura que está se desborroando também, né, é a questão política. Né? O capital financeiro e o capital digital, eles passaram a dominar o Estado. O Estado hoje está dominado por isso, seja da forma, inclusive, de moeda, seja, inclusive, na forma militar. Né? E a busca, então, de um Estado mínimo, onde a desregulação é completa. Né? Um Estado financeiro digital é militar, em alguns casos, ele é miliciano também, em alguns casos. Mas, de um modo geral, ele está presente. Então, esse é o segundo ponto das chamas, né? As chamas da economia, a chama da política, e agora colocaria mais um outro ponto, que é a chama da geopolítica, né? Onde a questão fundamental, como diz o professor José Luiz Fiore, né? É o combate. Inspirado em Heráclito, ele diz que o jogo das nações, o jogo da política internacional é o jogo do combate, é o jogo da guerra. Né? E agora nós temos não mais a metáfora guerra, mas a guerra concreta, que é a guerra na Ucrânia, que é uma guerra que está se transformando numa guerra mundializada. Então, o que está em jogo nisso aí, nessa casa que está se transformando, nessa casa que está em escombros, né? É que isso pode ser indicativo da transformação da hegemonia americana para uma hegemonia, a hegemonia americana, que seria uma hegemonia absoluta, para uma hegemonia de outra ordem, que seria multipolar, né? Onde o país dominante seria a questão da China. Bom, e aí tem uma pergunta que é interessante colocar. A hegemonia do Ocidente está em decadência, as chamas estão vamos dizer assim, inundando o Ocidente, provocando ruínas e escombros no Ocidente? E uma outra pergunta, o Oriente também não estará em chamas? Então, essas questões o Agamben, no fundo, também coloca de uma forma, vamos dizer assim, inspiradora. Bom, a frase que ele diz, para corroborar um pouco isso que eu estou dizendo, certamente há um século, entre 14 e 18, a Lúcia mencionou isso, a fogueira se reacendeu violentamente por toda parte, e a partir de então não cessa de arder. Então, nós estamos vendo que a questão da palavra é tentar buscar, compreender, expressar, dizer, sugerir essa questão desse mundo em chamas, né? E vocês vejam o seguinte, que o Agamben também avança nesse sentido, falando sobre a cultura. E o que ele diz? Uma cultura que se sente no fim, já sem vida, procura governar como pode sua ruína por meio de um estado de exceção permanente. E aqui está uma das chaves importantes dessa questão da casa em ruínas, que é exatamente isso. Quer dizer, esse estado, essa realidade onde a cultura se sente no fim, ele tenta governar sob a forma de um estado de exceção permanente. Né? O que é isso? É como se o poder procurasse apreender de todas as formas a vida nua que produzia, com todos os dispositivos possíveis, policialescos, mas também médicos e terapêuticos. E aqui a gente pode perceber que ele está falando sobre a realidade contemporânea, né? Está falando sobre a pandemia, está falando sobre os desenvolvimentos tecnológicos, está falando sobre os laboratórios biológicos que se fala e que se diz que não existem. Bom, então, entramos um dos pontos importantes sociais, que é governar a vida nua. Governar a vida nua, né, é a loucura de nosso tempo. Humanos reduzidos
a sua pura existência biológica, não mais humanos. Governo dos homens e governo das coisas coincidem. Quer dizer, esse é o ponto central de que nós estamos na realidade que nos governa. Quer dizer, exatamente isso, homens reduzidos à sua existência biológica, não mais humanos. Governo dos homens e o governo das coisas coincidem. Então, aqui tem duas questões que eu acho importante a gente salientar dentro desse todo aspecto que eu coloquei, que é exatamente a ruptura da arquitetônica fundamental, né? Que é exatamente, em primeiro lugar, a queda das grandes utopias, né? A utopia cristã, a utopia socialista, e até mesmo o que alguns liberais chamavam da utopia neoliberal, que é que todo mundo pode ser rico. Aqui a gente tem que dar uma grande gargalhada, né? Bom, e então, e aqui eu queria lembrar o Edson, né, em que ele fala sempre muito como uma contraposição a essa queda das grandes utopias, né, as pequenas utopias, como eu chamo, que é exatamente as utopias realizadas no cotidiano como uma resposta dentro dessa casa que queima. Então, o primeiro ponto é, portanto, a grande queda dessas grandes utopias, a cristã, a socialista e a neoliberal. E o resultado disso é o estado de exceção permanente. Ora, se vocês olharem essa questão do estado de exceção permanente, nós vamos ver que existe já na história do Ocidente, se a gente olhar, por exemplo, o Shakespeare, né? O Shakespeare trabalha, entre outros aspectos, né, a questão do poder. E toda a questão do poder é exatamente a força. E a força é aquilo que vai impor, numa determinada situação, uma determinada exigência da realidade pensante do poder. E o poder, hoje, é exatamente aquilo que é resultado dessa questão que Maquiavel também trabalhava, que era a ideia de que o poder é a força. Ora, se o poder é a força, e discute de forças, etc., eu transformo lentamente a população num objeto biológico para executar. Ou seja, o nazismo trouxe perfeitamente a ideia dos campos de concentração. E isso transformou-se também em campo de concentração no caso do socialismo soviético. Então, essa realidade toda parece uma coisa muito contundente. Então, né, eu acho que tem uma coisa que importa num texto do Agamben em resposta um pouco a essa realidade toda, né? Então, o Agamben diz também, a certa altura, né? A poética e a filosofia, enquanto dizem algo, não esquece do que estão dizendo, lembram-se da linguagem. Isso é uma coisa que eu salientei. Segundo ponto, ele diz, se não nos esquecemos de que podemos falar, então somos mais livres. Não somos obrigados às coisas e às regras. Vejam, se o processo de governo é exatamente fazer com que as coisas e os homens sejam a mesma coisa, né? Nós vemos que a resposta do Agamben em relação a isso é exatamente que, se não nos esquecemos de falar, não esquecemos de trabalhar a palavra, né? Exatamente fazer as ficções, né? Nós somos mais livres. Nós não somos obrigados às coisas e às regras. Bom, então, aí tem uma parte que eu acho espetacular do Agamben, que é o seguinte: a linguagem não é um instrumento, a linguagem é o nosso rosto, o aberto onde estamos. E aí vem a frase que, a meu ver, é definitiva. O rosto é o lugar da política. Então, vejam só, quer dizer, dentro dessa atmosfera extremamente complicada, extremamente agreste, adversa e muito contundente, o Agamben nos diz exatamente isso, como numa metáfora, que o rosto, né, é o lugar da política, né? Contraposto ao que ele chama do tempo impolítico de hoje, que não quer ver o próprio rosto, o mantém à distância, o mascara e o recobre. Então, essa ideia poética do Agamben é uma coisa extremamente importante para a realidade contemporânea de hoje. Por quê? Porque exatamente ele coloca essa posição extremamente contundente, né, de que o rosto é a linguagem e a linguagem é a política do nosso tempo.
Bom, entrando nas partes finais, né? Ele coloca o seguinte também, sobre a questão da salvação através do sentir-se viver, né? O sentir-se viver torna a vida possível para mim, mesmo preso numa gaiola. O Hobbes falou na prisão, né? E nada é tão real como essa possibilidade. Quer dizer, sentir-se livre é tornar-se, portanto, tornar a vida possível para mim, mesmo preso numa gaiola, mesmo preso numa prisão, mesmo preso nas ruínas, né? E então, aí a questão também decisiva é: não há salvação para nós sozinhos. A salvação porque os outros existem. A salvação porque há pluralidade e multidão. Então, vejam só, a ideia de que nós não existimos sozinhos, que os outros fazem a nossa existência também para a salvação, e que há, portanto, a necessidade de que nós dialoguemos com a pluralidade e a multidão. Então, e aí tem outra frase importante: é preciso retirar a salvação de seu contexto histórico. Vejam bem, por que ele diz isso? Porque o socialismo se colocou como a transformação histórica dos homens, né? Então, ele exatamente coloca isso: não há salvação para nós sozinhos, e, portanto, é preciso retirar a salvação de seu contexto histórico. É preciso encontrar uma pluralidade não histórica, uma pluralidade como saída da história. Veja, ele inverte completamente a realidade imaginária que nós tínhamos. A história conduz definitivamente à salvação dos homens. E o que ele diz, não, nós temos que encontrar uma pluralidade não histórica, ultrapassar a realidade histórica. Isso é uma questão a pensar e que é um momento importante que nós estamos vivendo nessa situação. Então, a partir do desaparecimento dos humanos, o que tomou lugar no mundo é apenas uma vida nua e sem história, à mercê dos cálculos do poder e da ciência. Mas talvez seja a partir dessa destruição que algo poderá um dia, lentamente ou bruscamente, aparecer um outro animal, talvez uma alma que vive em outra forma. Se vocês se lembrarem, existe um filósofo que usa uma palavra muito controversa, muito complicada, muito deteriorada, que é a ideia do Nietzsche, do super-homem, né? Super-homem é uma ideia ridícula quando se coloca na base dos quadrinhos, né? Mas a ideia do super-homem é ir além das condições humanas que nós estamos vivendo. No caso do Agamben, tem essa particularidade relacionada com Nietzsche, que é exatamente passar dessa questão, vamos dizer assim, da situação atual para uma outra situação onde a pluralidade permita construir uma outra forma de vida. Bom, um pouco o Robson falou nisso, na questão da casa ideal. Bem, o que eu queria colocar aqui é exatamente que existe, a partir do Agamben, uma ideia fundamental, que é essa da gente trabalhar com a palavra, da gente trabalhar na situação da casa em ruínas, mesmo que os outros não escutem, falar a verdade e buscar exatamente uma pluralidade que é aquilo que permite a possibilidade de salvação, mas não é uma pluralidade já definida, já colocada, já determinada. E aqui eu queria colocar, para finalizar, a seguinte realidade. O nosso seminário trabalhou, num primeiro momento, a questão do Didi Huberman. O que o Didi Huberman trabalhava? Ele trabalhava um texto do Pasolini, né? Lendo uma passagem do Inferno de Dante. Então, mostrava e salientava os vagalumes que se acendem na noite escura. Veja, uma metáfora aqui é a noite escura, e a metáfora de luminosidade vem a partir dos vagalumes. Aqui nós estamos tomando uma posição de outro lado, né? Mas que é importante em relação a isso que nós estamos falando. Ou seja, a visão do Agamben é uma visão que trabalha sobre a luminosidade destrutiva, que é quando a casa queima. E, ao mesmo tempo, né, ele requer
que se lute dentro, que se use a palavra dentro desta casa que queima, naquela posição, vamos dizer, em que a poesia e a filosofia se encontrem num ponto determinado, embora possa depois se avançar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que esse seminário está trazendo duas coisas, quer dizer, a resistência sobre a forma de vagalumes na noite escura, mas essa noite escura, ela também pode ser uma casa que queima. E essa casa que queima exige de nós também que sejamos um outro tipo de vagalume nessa realidade que nós estamos vivendo. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Robson, tu faz a coordenação? Sim, sim, com certeza. Então, eu gostaria de dizer que a palavra está aberta, mas uma observação anterior, assim, de que agradecer as contribuições do Dudu Vieira da Cunha e do Edson, e também das outras pessoas, mas particularmente dele e do Edson, por enormes, inúmeras referências artísticas ao tema que nós estamos tratando. Vocês podem ir lá e consultar no chat, né? E depois consultar, quer dizer, e o chamado ao diálogo. Então, desde já, para agora e para as próximas vezes, está convocado para mostrar algo, um recorte de todas essas referências que nos foram colocadas. Faço particularmente alusão, e não só alusão, referência direta às contribuições do Dudu e do Edson, se posso chamá-los assim. E, obviamente, agora abro para as contribuições de todos os outros participantes que quiserem se manifestar. Por favor. Posso falar, Robson? Um pouquinho. Alô? Pode falar, está aberto o microfone. Não, estava me lembrando aqui. Dá um pouquinho mais de volume, Eduardo. Ou então fala mais próximo do microfone. Eu estava me lembrando aqui de uma ocasião em que eu e o Edson fomos convidados a participar de um congresso, acho que na psicologia lá da URGS, a falar sobre algum artista tal de referência e que gostasse tal. E aí eu fui chamado primeiro e falei sobre um artista. E aí o Edson, em seguida, falou, e era o mesmo artista, Gordon Matta Clark. Então ficou uma situação meio engraçada, meio constrangedora, assim, porque coincidiu 2 temas, mas o Edson saiu muito bem. Isso significa que as nossas pesquisas convergem aí em algum ponto e tal. Enfim, o Edson falou umas coisas, complementou e foi muito mais brilhante, enfim, que eu, a falar dessa questão da estrutura e do colapso, da casa, que é algo muito tênue e que demonstra muito bem no trabalho desse artista que nós escolhemos, que foi o Gordon Matta Clark, que morreu jovem e tal, mas que desenvolveu um trabalho na década de 70 muito importante. Em 75, a prefeitura de Paris ia demolir ali uma série de edifícios no Beaubourg, ali para construir o que é hoje o Centro Georges Pompidou, o Museu de Arte Contemporânea. E eram edifícios históricos, e eram edifícios do século XVI, XVII, XVIII. E, enfim, houve toda uma polêmica, por que derrubar um quarteirão inteiro para construir algo novo numa cidade tombada e tal. Mas, enfim, a direita e a esquerda caíram de pau em cima, porque a direita dizia que era uma violação da casa, porque o trabalho dele era realmente mostrar as tripas da casa, fazer cortes, mostrar o interior do edifício e tal. Sempre nesse limite entre a estrutura e o colapso. Ele entendia muito bem de arquitetura e sabia onde estava esse limite ao cortar aquelas vigas e mostrar esse interior da casa.
E a esquerda dizia que era um absurdo aquilo, porque tanta gente sem casa, e eles destruindo casas, destruindo apartamentos e coisas, fazendo uma espécie de um show para mostrar o trabalho do artista. Mas é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho, um ateliê livre, aberto, e que ele trabalhava ali, que hoje seria inadmissível aquilo, porque ele cortava aquelas vigas ao ar livre, sem nenhuma proteção, e as pessoas ficavam vendo na rua ele cortar um edifício e expor esse exterior da casa. Então, o que eu vi isso é uma relação dessa casa secreta, assim, como uma espécie de confissão, de segredo, né? E todos esses artistas que trazem essas casas inundadas, casas incendiadas, casas destruídas, tem uma espécie de diário confessional, falam dessas coisas do espaço interior, sempre se referindo a um sofrimento que ficou com uma ferida e apontando também para essa cicatriz, para essa recuperação, ou então para uma preparação. Uhum. Era isso. Obrigado, Dudu. Antes de passar a palavra para o Edson, que também já pediu a palavra, lembrando essa ideia de que o Gordon Matta Clark recupera a ideia da confissão pública, né? Porque, como o Barthes nos ensinou em escuta, a confissão, né, boca a ouvido, é uma invenção moderna, né? E quando ela foi instituída pela igreja, era um escândalo. Onde já se viu a pessoa, né, procurar alguém para falar, né, e fazer, né, falar dos seus pecados ou falar daquilo que lhe dizia respeito à comunidade? Tinha que ser em praça pública. Então, de certa forma, quando ele traz as entranhas, né, recupera essa dimensão pública do testemunho. Mas, Edson, você pediu a palavra. Buenas. Então, bom dia. Muito comovente assim escutar vocês três, e porque isso aciona, né, tantas imagens e tantas experiências que nós estamos compartilhando. Então acho que em nome de todos que estão aqui, agradecer, né, essa determinação de vocês estarem sempre nos convocando, né, a entrar nesse incêndio, e sempre com muita precisão, assim, a partir da escolha dos textos. E queria, aproveitando aí o que o Eduardo evocou, eu só discordo dele, que ele disse que eu fui mais brilhante. Eu discordo dele. Eu acho que ele que deu o tom inicial ali da conversa, e foi muito bacana, assim, né, poder fazer entender esse momento como a gente está tendo aqui, de encontro, né, onde a gente pode efetivamente compartilhar ali uma inquietação, um pensamento e algumas angústias. Eu queria trazer aqui uma ideia que me pareceu costurar o pensamento de vocês, que é justamente como produzir, e muito no espírito do Matta Clark, uma contra-imagem, sabe? Um pouco nessa ideia, talvez até dos limiares, né, nessa passagem, como é que a gente enfrenta uma destruição, né, a partir de elementos da destruição. Uhum. Ou seja, por exemplo, no que diz respeito às cinzas e às ruínas, como usar as ruínas e as cinzas, né, como forma de reação, né? E isso tem muito a ver, assim, com uma pergunta. Um pouco eu vou trazer essa ideia que fizeram uma vez para o Jean Cocteau. Então, depois a gente pode buscar a referência, que disse assim: se você estivesse no incêndio, o que você salvaria? Qual é a primeira coisa que você salvaria? Isso é uma pergunta que todos nós podemos colocar, né? O que eu salvaria de um incêndio? E a resposta dele foi surpreendente. Ele disse: o fogo. E eu acho muito incrível, assim, esse pensamento, porque, de alguma maneira, lembra que o fogo, ao mesmo tempo em que ele destrói, ele também traz vida e ele salva.
É um pouco essa ideia de uma contra-imagem, né, que me lembra muito que o Andy Warhol, em determinado momento também, de forma provocativa, dizia, né, que quando você não pode ir contra alguma coisa, junte-se a ela, né, e, de alguma maneira, tente, dentro dela, produzir uma reação, né, porque senão a gente se afasta da destruição e fica só lamentando e chorando sobre as cinzas. E justamente eu acho que a convocatória é como agir, né, diante da destruição. Acho que vocês, os três, colocaram um pouco essa questão. Uhum. E a gente vê muito, né, eu acho, e trouxeram vários exemplos, e o Eduardo ali nos brindou com uma série de referências artísticas, que eu ainda acho, né, eu acho que vocês concordam comigo que na literatura e na arte a gente encontra melhores respostas, né, a essas indagações, muitas vezes. Só para evocar uma, por exemplo, que tem muito a ver com a fala do Enéas, né, quando ele sempre nos traz sobre essas referências também históricas, da economia, né, da política, que tem a ver com o Gordon Matta Clark, que tá aí, eu finalizo mais com uma ação dela, que uma vez ele também questionando sobre essa ideia de como esses espaços, né, são tomados de forma violenta, né, por a lógica do capital, ele participou de um leilão que teve em Nova York, que eram pequenos espaços em Nova York que tinham sido colocados à venda, né? Ele não tinha dinheiro nenhum. Só que é o seguinte, esses espaços eram espaços, pequenos retalhos de terreno que ficavam no meio de quarteirões, em que as pessoas não tinham acesso. E eram vendidos por cifras simbólicas, assim, $1, $5. E ele comprou, não me lembro quanto, uns 14 ou 15 terrenos. Isso está em exposições dele. E ele disse algo que eu achei muito bonito, assim, que é justamente nessa lógica de contra a destruição e incêndio, né, dessa lógica de como partilhar o espaço, que ele diz assim, o que me fascinava nesta aquisição é que eram terrenos inacessíveis. Uhum. Então, enfim, eu deixo um pouco essa contribuição aí também, dialogando com vocês e com o Eduardo aí, que me lembrou, né, essas evocações do Matta Clark, né, como uma resposta. Ele morreu muito jovem, né, vocês sabem, né, o Matta Clark, assim, mas como uma resposta com um ato, né, desses pode nos ajudar justamente a pensar, de certa forma, o que está nos faltando ainda, né, no que nós estamos vivendo, né, como acho que a Lúcia, o Robson, que evocaram no início, né, a gente vive essa destruição e, de alguma maneira, também se anestesia em relação a ela, né. Acho que aqui é um chamamento, aqui é um aviso de incêndio, né, nesse seminário, mas eu acho que eles ainda estão muito, a gente está muito ainda apático, né, em relação ao grau de destruição que estamos todos vivendo. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Edson. A palavra está aberta para comentários. Posso fazer uma observação? Vai. Só uma observação associativa, porque, né, aí você começa a falar, a gente já começa também a associar. Pensando nisso que o Eduardo falava, né, da questão do segredo, né, de algo, vamos dizer, do transportado, revelar um segredo, e agora nessa lembrança do Edson de transportar o fogo, eu me lembrei de um filme que vocês devem lembrar, muitos devem ter visto. Vocês lembram A Guerra do Fogo? Uhum. Que é um filme belíssimo, que era que os homens viviam numa situação, vamos dizer, de muito desamparo, até que, porque eles não dominavam o fogo, até que eles conseguem, alguns, transportar aquela chama, eles só transportavam o fogo aceso, mas eles não sabiam operar, né, o fazer o fogo. E quando eles conseguem transportar, a gente entra em contato, vamos dizer, com quem tinha conseguido fazer o transporte, conseguia ter arte, de alguma forma, porque tinha as cerâmicas, né, que era uma cultura que já podia ter arte, que tinha escrita, que aparecia escrita no corpo, que mudava a relação com o sexual, que agora podia ser numa outra forma, que não mais o que seria o animal, né? E que transportar esse segredo permitia, de alguma forma, toda essa
constituição subjetiva com os outros. Um lindo filme, não me lembro. Vocês lembram quem era o diretor da Guerra do Fogo? Jean-Jacques Annaud. Não, isso. Obrigado, isso Luci, mesmo. também. Isso mesmo. Mas me veio um pouco essa lembrança, né, do transporte do segredo, como também do fogo como algo propiciatório. O Eduardo pediu para falar, depois, por favor, podem se inscrevendo ou levantando a mão. Enoir, já está? José Enoir também. Tá. Está anotado. E Hélida também, logo depois. Tá. Então, rapidamente, só para ir de encontro a essa ideia do negativo, né, da negação e do contrário, como argumento, a gente pode falar também sobre os artistas, sobre os escritores, principalmente, que sempre se sentem deslocados, sem casa, né? Vivendo assim, de um hotel a outro, como Cortázar vivia, e os artistas que carregam consigo uma espécie de ateliê portátil e que fazem da viagem, enfim, do deslocamento, uma obra, né? Então, esse contrário da imobilidade seria um certo exílio voluntário, talvez, quer dizer, não habitar uma casa. Interessante, interessante. Enoir, depois Hélida. Tudo bem, pessoal. Não, a importância do fogo para a vida é fundamental, porque, queira assim ou não, o sol é fogo e ele que nos traz a vida. Mas a utilização do fogo também é um problema fundamental para nós, porque existe, no que o Enéas levantou, uma questão que está por baixo e que vem há muito tempo fechando as portas para a vida, que é o meio ambiente, que ele está sendo destruído justamente porque não sabemos utilizar bem o fogo. E esse parece, um dos elementos, uma das portas que, para o futuro, é fundamental. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta dentro do que vocês expuseram desse livro. Me deu um cheiro, assim, lá no fundo, de um certo existencialismo. Eu poderia dizer isso? Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Noé. Depois o pessoal comenta. Hélida, por favor. Bom dia a todos e todas aqui escutando e quase queimando, né? A sensação é essa. E vamos ver se eu consigo contribuir, né, para alimentar as chamas, nesse caso, com ar, certo? Lembrei muito que o oxigênio também queima, né? Parece paradoxal. Então, Enéas, eu cheguei a pensar que tinha sido eu a amiga que te pediu emprestado um tanto de otimismo, mas eu acho que não sou eu, porque eu tenho o privilégio, né, de te ter próximo sempre, né? Então, o teu otimismo já rega, né, a nossa vida por aqui. Mas tu é a pessoa, então, que traz o Drummond e diz: chega mais perto e contempla a palavra, né? Acho que, claro, né, essa manhã nos trouxe preciosidades em termos de pensamento, de aproximação com o livro, né, o tanto que se pode também salvar o fogo, salvar os próprios livros, né? Acho que a gente tem uma história de incêndios de bibliotecas que nos provocam também a enumerar, a listar, a repertoriar os livros que salvaríamos, né? E que isso seja... Eu acho que é um pouco a nossa vida aqui, né? Mas era isso. Obrigada para vocês. E aí
também são lembranças, né? Mas são as pequenas utopias do cotidiano, né? Como o Edson coloca, e aí eu fiquei aí pensando, puxa, eu estou toda queimada, mas é real, assim, eu estou escrevendo, mas olha, minha pele, e de fato, eu fui na dermatologista ontem, e eu pensei isso agora, né? Puxa, ela me queimou, né? E ela disse, olha, ainda vou queimar. E eu disse sim, mas não sei por que eu disse sim, né? Porque ela queria retirar sinais, né? A escrita do corpo, Lúcia, né? Mas fiquei pensando nisso, né? Porque uma dermatologista que sempre me disse, Hélida, a tua pele é teu corpo? Não, aliás, a tua pele é tua casa. Sempre repetiu, né? Eu disse, mas ontem ela queimou. Então ficou aqui um ar, né? Um ar de quem queima. O que é isto? Ao mesmo tempo, ela construiu algo que eu não tinha, né? Então, um outro arcabouço, que foi também as palavras do Enéa que me trouxeram esse pensamento, essa associação, que eu achei super bonita também, né? Foi a mesma dermatologista que, me escutando sobre o que eu ando fazendo, como qualquer médico pergunta, e eu falei de palavrar, né? Então, palavrar, para quem está convivendo comigo, sabe que é a próxima exposição. Tudo bem, depois a gente fala sobre a próxima exposição. Eu gostaria de falar assim, nessa forma de ceder a palavra à ação de palavrar, né? Que se torne verbo. E aí, escutando vocês, o Eduardo, né? Eduardo, colega de tantos anos do programa de pós-graduação em artes visuais, mas muito além disso, né? Muitos diálogos incríveis, né? Como ele trouxe as contribuições da arte, eu pensei, bom, na palavra arte também tem ar. Aliás, na palavra, não na palavra, na arte tem ar. E o ar, né? Então, esse que alimenta também o fogo, que faz parte, né, dessa guerra do fogo. É isso? É isso, então. Pensei o tanto que se pode criar uma metodologia do incêndio. Era aí que eu queria tocar, né? Que se pode, como também falou o Edson, né? Usar dessa contra-imagem, salvar o fogo, construir a partir da destruição e todas essas outras situações que nos demandam, né? Nos pedem justamente espaço de invenção quando a casa queima. É mais ou menos isso. Então, um breve depoimento e também uma vontade de palavrar com vocês. Obrigado, Hélida. Eu queria citar aqui duas pessoas que fizeram breves observações nesse sentido do deslizamento da palavra. A Maria Fernanda Schneider escreveu, talvez o fogo também revele. E a Carla Leão escreveu que a água também queima. Nossa! E depois, não sei se elas querem colocar, né, mais alguma coisa, mais outra frase, né, a partir das observações que escreveram. Mas segue aberto. Obrigada. Eu poderia lembrar também que a fotografia, a antiga fotografia de prata, ela era uma inscrição feita com uma luz e que... Fala mais próximo, Dudu. Sim, e a Marie-José Monzin, que é uma filósofa... Alô? Alô, estou te ouvindo. Tá. A Marie-José Monzin disse que a fotografia era algo não transcendental, como uma espécie de um rito religioso, porque operava a transubstanciação, relativa à transubstanciação do corpo, né, que através da luz
ou de queimar o papel fotográfico, ela, enfim, transformava algo que não tinha imagem em imagem, e que revelava dessa maneira essa imagem. E uma outra questão que eu me lembrei aqui foi um poema do Borges a respeito da casa, né? Ele diz o seguinte: uma mulher se propõe a tarefa de desenhar o seu mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço com as diversas casas em que habitou, não só as suas, mas a dos outros. Pouco antes do final, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem do seu próprio rosto. Uhum. Que bela lembrança, porque, né, alude diretamente ao que foi citado aqui, né, pelo Enéas, pela Lúcia, né, do rosto, do que se desenha. Hélida, quando você falava dos livros que se salvam, né, me lembrei também, hoje estou tomado por associações de canção, né, Los Libros de la Buena Memoria, de Spinetta, né, dizia: entre los libros de la buena memoria, uno se queda oyendo como um ciego frente al mar. Essas coisas de poder, de alguma maneira, né, fazer a contra-imagem, né? Só para... Eduardo, desculpa, estava adiantando algo que por aí a gente pode retomar da próxima vez, né? Que é Quando a Imagem Queima, do Jorge Dilberman, né? Que é toda a defesa dessa ideia, né? Do que queima nossas retinas, vai adiante do que vemos, do que nos olha, né? Queria fazer uma observação também, recuperando um pouco isso que o Eduardo falou antes, dos exílios voluntários, né? Que interessante de pensar essa questão dessas migrações, vamos dizer, dessas zonas de transição. Então, na relação com os exílios voluntários. E agora, ligando isso com o que a Hélida falava, né? Criar uma metodologia do incêndio é um pouco também pensar em como fazer esses trânsitos, que de alguma forma implica certo exílio para poder, enfim, certas separações, certas alteridades para poder transitar. E me lembrei, Hélida, muito que criar uma metodologia do incêndio me lembra daquele livro que a gente trabalhou juntas, Os Exploradores do Abismo, né? Parece tanto, né, um pouco algo que o Vila Matas traria, né? Quer dizer, como explorar abismos, como criar uma metodologia dos incêndios. Para lembrar, Lúcia, essa imagem que nós vimos aí há algum tempo atrás, né, desse menino turco, desse menino na Turquia, aliás, esse menino na Turquia foi em 2016, e ela, enfim, era uma imagem que deixou o mundo todo em estado de choque, e parece que deu um rosto e um nome a uma história, né, para uma tragédia e tal. Então, essa capacidade de personificar uma tragédia com uma imagem, né, impressionante da fotografia. Uhum. Não, obrigado. Eu não sei se tem alguém inscrito. Não, pode falar, Luciana. Posso falar? Não, eu lembrei do Membe. O ano passado a gente estudou, enfim, se aproximou de alguns livros, né, de algumas produções, e ele também faz referência à arquitetura, né, ao movimento arquitetônico do brutalismo, e ele faz uma certa relação, né, com o nosso tempo, quando ele vai falar que nesse movimento arquitetônico, que é um movimento que surge depois da guerra na Europa, a ideia é fazer o uso mais eficiente do concreto, né? E ele vai, então, fazer um contraponto com o avanço das cidades em relação ao espaço da natureza, né? O avanço, o concreto e esse uso calculado do espaço. E aí ele vai falando nessa perspectiva da desvitalização do mundo, né? A expressão é o uso eficiente do concreto bruto. Ele vai fazer uma relação também com a combustão do mundo, né? Uhum. E essa, né, da mineração, né, dessa transformação da matéria orgânica em inorgânica, e fazendo também uma relação não só com a natureza, mas com os corpos, né? Do uso
total dos corpos, né? E nessa lógica, a produção, então, de corpos supérfluos, e aí ele diz algo que eu achei legal, que aproxima, que onde, então, o que fazer com esses corpos, né? E aí ele diz dos corpos que são deixados em espaços limiares, né? O espaço que vem sendo apropriado, tornando-se objeto de um cálculo preciso. E aí ele vai falar também dos corpos fronteiras. Então, eu achei um pouco o corpo como fronteira. Achei interessante, acho que pode ser uma contribuição, autor, que talvez esteja também trazendo um elemento de, enfim, de leitura, né, do tempo, do nosso tempo. Com certeza, Luciana, obrigado. E para acrescentar contribuições, eu vou passar a palavra para a Maria Fernanda, mas o Edson postou o texto que ele escreveu sobre a Natália Leite, que também trabalhou, né, durante toda a sua vida, né, internada sobre as casas flutuantes, então está postado ali. Maria Fernanda, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta com vocês, né? E agradecendo a possibilidade, né, do Zoom, que eu que moro fora há muitos anos, poder estar aqui é um privilégio, realmente. Eu lembrei de um filme que recentemente vi de novo, e fala, O Pequeno Grande Homem, com o Dustin Hoffman. E as cenas de incêndio são frequentes, né? A história no Velho Oeste é contada através dos olhos do personagem, né? Que é ele. E ele é sequestrado pelos índios enquanto era criança e acaba vivendo dos dois lados, né? Ironicamente, os brancos são chamados de seres humanos e os índios são o outro lado. E o interessante que eu estava pensando é que justamente, né, ele sobrevive porque está ligado aos índios, né? Ou seja, o sujeito, aquele que, né, vai atrás sempre de uma resposta. O filme é muito bonito e os índios, enfim, têm as casas queimadas pelos brancos, né, que são os seres humanos, e, enfim, era para lembrar, acho que é um filme que pode ser visto, porque é muito bonito, né, a questão do sujeito ali, que não se perde, né, porque tem uma identidade construída quando criança ainda, ajudado por aquela comunidade, né, o coletivo dos índios. Era isso. Obrigado. E o que Belas lembranças, né? Referências, para a gente poder, né, rever. Sim. Robson, vamos encaminhando, Enéas, colegas. Sim. Para a nossa conclusão. Enéas, abre o microfone. Abre o microfone. Agora sim. Agora sim. Uma batalha permanente. Bom, eu queria dizer uma coisa final, assim, e agradecer essa manifestação da Maria Fernanda sobre o Arthur Penna, que é um belíssimo filme, né? O Pequeno Grande Homem é um dos filmes extraordinários. O Arthur Penna é um grande cineasta, né? Eu queria lembrar que no cinema, quer dizer, se a gente pegar os grandes autores, tipo Orson Welles, Hitchcock, David Lynch, né, Glauber Rocha, enfim, Tarantino, né? Eles sempre mostraram esse mundo que está queimando, né? Então, isso eu acho uma coisa extremamente importante. Ou seja, aquilo que se falou várias vezes aqui, né, da questão da importância da arte vamos dizer assim, em trazer, sob forma de palavra ou de imagem, né, esses movimentos da casa está queimando. Bom, e daí queria também salientar a observação do Loz a respeito do meio ambiente, né? E que aqui no Brasil nós vemos que a casa está queimando em grande escala, né?
desde o Pantanal até a Amazônia e outros aspectos ligados a outros aspectos do meio ambiente. E eu acho que queria, para finalizar, usar duas imagens, né, de um filósofo que, a meu ver, está lá no fundo colocando essas questões, que é o Heráclito. Em primeiro lugar, o Heráclito diz que o combate é o pai de todas as coisas. Então, essa ideia do combate, que eu já citei aqui por causa do Fiore, né, na geopolítica, é, na verdade, uma coisa muito mais ampla, né? A ideia de combate, de guerra, ela está envolvida em todas as partes, né? E, nesse sentido, a questão do Heráclito passa para a frase que eu acho absolutamente fundamental e que, no fundo, está pairando nessa situação. Ele diz: este mundo, um fogo eternamente vivo, que se abre com medida e se apaga com medida. Quer dizer, ou seja, nós estamos presenteando que essa imagem, a casa queima, ela tanto está envolvida pela ideia da ascensão do fogo, como também pela possibilidade do apagamento do fogo, né? E, enfim, para o pessoal tentar compreender que essa ideia, essa imagem do fogo é uma imagem permanente dentro da nossa sociedade. E, nesse sentido, eu acho também que aos analisantes, e, portanto, aos analistas também, todo analista é um analisante, né? A frase da análise que é: a casa queima também. Obrigado. Então, me lembrei, Enéas, da alusão ao analisante. Eu fiz uma alusão ao aniversário do Freud ontem, né? Infelizmente, nós não pudemos trazê-lo, né, pessoalmente. Era a minha sugestão, hein? Exatamente, né? Porque ainda não temos uma prática correta com relação à inscrição, né? E a trazê-lo. Mas trazemos a herança, né? E a transmissão. Com relação ao otimismo, eu me lembrei de uma frase que o próprio Enéas já repetiu aqui várias vezes, né? Desculpe ali, Enéas, eu vou... Né? Aquela que é atribuída ao Gramsci, né? Pessimista na análise e otimista na ação. Dia 4 de junho, Lúcia, não sei se você queria falar alguma coisa, adiantar algo sobre, né, o próximo encontro, dia 4. Retomamos esse trabalho, né, com o que fazer com o incêndio, com as medidas, né, com a rearquitetura, né, para poder efetivamente impulsionar, né, a criatividade e a ação. Então, pessoal, muito obrigado pela retomada. Que bom vê-los aqui. Nos encontramos novamente no dia 4 de junho, sábado, às 11 horas. Bom fim de semana. Satisfação de poder encontrar vocês. Tá. Obrigado. Muito bom. Obrigada. 4 de junho. Obrigada. Eu não posso encerrar, porque aí, se eu encerrar agora, encerra a gravação, então eu tenho que esperar um pouquinho, tá? Ah, eu vou sair, então. Ok.